E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Então, pessoal, tô tirando mais um dia aqui para conversar um pouco com vocês, é, continuando nosso tema sobre as crianças. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre crianças. Um vídeo mais voltado para você que é mãe, você que é pai, você que é irmão mais velho, tem criança em casa. Esse vídeo hoje é um pouco voltado mais para nós conversarmos um pouco, para nós colocarmos alguns assuntos aqui nesse vídeo em pauta sobre algumas coisas que eu tenho meditado, algumas coisas que eu tenho visto nesses tempos, que eu tenho olhado juntamente com Deus, com olhos da fé, e nos voltado para crianças, temos cuidado delas nesses tempos. Será que nós temos dedicado tempo para estar com nossas crianças? Será que nós temos cuidado dos nossos irmãos? Será que nós temos agido da maneira correta? Dedicado um tempo para nossas crianças? Nós vemos o quanto a internet hoje tem sido influência na vida das crianças, não só para crianças, mas adolescentes, jovens, adultos também. Nós temos dedicado tempo a isso, muito mais agora, né, nesses tempos assim de pandemia que nós estamos em casa. Nós usamos a internet como meio de fazer nossos trabalhos, enfim. Nós temos visto tantas crianças hoje em dia, a facilidade que elas têm com essas mídias digitais, essas redes sociais. E isso me preocupa de certa forma, porque nós vemos as crianças assim, elas ingênuas muitas vezes, crianças pequenas, elas têm a facilidade de domínio da tecnologia e elas têm essa facilidade de certa forma. Isso é preocupante, né? Porque muitas vezes ela acaba acessando muitas coisas na ingenuidade, sabe? Na inocência dela, acaba acessando algum joguinho para jogar, alguma coisa assim. Isso de certa forma é preocupante, porque existem muitas coisas na internet, por exemplo, que nós não desejamos, sabe? Por exemplo, aqueles anúncios, sabe? De aplicativos, anúncios de sites que aparecem do nada, sabe? Isso é muito preocupante porque muitas vezes acaba anunciando coisas que são indesejáveis, sabe? De certa forma. Essas tecnologias, de certa forma, têm atrapalhado, sabe? Algumas vezes o desempenho das crianças, porque parando para ver assim, eu no meu tempo, sabe? Você também parando para analisar o nosso tempo, assim, totalmente diferente. Nós tínhamos a sensação de brincar com nossos amigos na rua, nós saímos jogar bola, nós fazíamos muitas atividades diferentes de hoje em dia, sabe? Nós sabíamos o que era a sensação de um dedo machucado, de um joelho ralado, mas raramente uma criança sabe o que é isso hoje em dia, por causa desse mundo, dessa era digital no qual ela nasceu, no qual ela vem se desenvolvendo, e de certa forma é necessário saber lidar com isso, sabe? Você que é pai, você que é mãe, tá sempre perto, monitorando o que a criança assiste. Nós também como irmãos mais velhos, nós como pessoas aqui representando as pessoas mais velhas também, nós jovens temos que saber lidar também com as crianças. Nós que temos irmãos, nós temos que saber, de certa forma, buscar o conhecimento, o discernimento para sabermos cuidar das crianças. Até porque eu falo por mim mesmo, eu aqui na minha casa eu tenho meu irmão mais novo, o Gabriel, ele tem só 10 anos de idade, e os meus pais, eles trabalham, meu pai trabalha viajando, a minha mãe é difícil para ela estar em casa por conta do trabalho. Então eu tenho sido um canal para a vida do meu irmão, eu tenho cuidado dele, eu tenho tentado entreter ele, tenho tentado estar perto dele a maior parte do meu tempo, acompanhando ele nos estudos dele, ajudando ele. Tenho feito atividades educativas com ele também. Eu evito ao máximo deixar ele ficar sozinho assim na internet, nas mídias sociais, nos jogos, no YouTube. Claro, o celular, as tecnologias são uma ferramenta também que nós também temos que saber usar com sabedoria e discernimento, porque senão ela pode ser usada como uma arma, sabe? Quando eu digo arma, eu digo muitos caminhos errados envolvendo coisas ruins, como vícios de pornografia, essas coisas ruins que acabam nos direcionando a coisas erradas na internet e influenciando a nossa mente de uma maneira contagiante, sabe? É um vício que é muito difícil largar, entende? Eu já passei por isso, sei quanto é difícil, sabe? Mas para honra e glória de Deus, eu já fui liberto disso. Caminhando com Deus, caminhando com Jesus, eu fui me aperfeiçoando no amor e na graça de Jesus, consegui me libertar, graças a Deus. Mas é um caminho muito ruim, sabe? Que tem, de certa forma, assim, muitas pessoas, crianças, jovens, adolescentes, têm caído nesse mal, sabe? Muito cedo, sabe? Muito jovens ainda. Sendo que esse tipo de coisa deve ser monitorado, esse tipo de coisa deve ser controlado, sabe? Tudo que entra, tudo que sai, o que as crianças fazem, sabe? Nós devemos estar perto, nós devemos estar perto das crianças, sabe? Cuidando delas, sabe? Ensinando o caminho dela que se deve andar,
porque nós vemos o quanto os jovens hoje em dia têm se perdido, sabe? Muitas pessoas caindo no mundo das drogas, muitas pessoas caindo, sabe? Em dependências químicas, tudo porque não tiveram o apoio que elas precisavam ter dentro de casa, entende? O pai e a mãe, o filho delas é o reflexo daquilo que os pais são. Então, se os pais não conseguem ter o domínio próprio dos seus filhos, infelizmente isso vai acabar de uma maneira muito trágica, entende? Muitas pessoas, muitos casos têm acontecido ao redor do mundo, em filmes e séries, isso é muito retratado, sabe? E eu vejo isso como um problema muito grave, entende? Eu vejo que nós precisamos, ainda que não sejamos pais ou mães ainda, tô falando com os jovens, nós precisamos exercer esse papel com sabedoria e amor e zelo. Nós precisamos de discipulados falando disso, sabe? De como educar uma família, de como estruturar bem uma família. Nós precisamos conversar com jovens, adolescentes desde cedo, sabe? Dentro das nossas congregações, para que quando chegue a hora de assumir o papel de pai, de mãe, nós estejamos prontos, sabe? Para saber lidar com as crianças, com os filhos, sabe? Porque eles são frutos, sabe, de um amor, sabe? Isso é de Deus, sabe? Isso a família é uma bênção de Deus, entende? Mas nós precisamos de pessoas para saber lidar com isso, entende? Porque a partir do momento que Deus te abençoa com uma família, Ele está te dando uma responsabilidade. É preciso saber administrar com sabedoria, amor e zelo. Então nós devemos olhar para nossas crianças, nós devemos cuidar delas. Como eu disse aqui em outro vídeo, elas são o futuro da nossa geração. E com certeza, tipo, todo o papel que a gente faz, que a gente desempenha, de acompanhar elas, de estar perto delas, isso demonstra tamanha diferença na vida da criança, isso faz toda a diferença na vida dela. Eu vejo que isso é um problema grave, mas que tem solução, entende? Nós precisamos nos voltar às nossas crianças, cuidar delas, acompanhar elas de uma maneira amigável, sabe? De uma maneira criativa, se aproximar delas, entender o coração e a mente delas, que ainda está em desenvolvimento muitas vezes, elas ainda estão crescendo, elas ainda estão enxergando esse mundo ainda como uma novidade, sabe? Tudo é novidade para ela. Então nós precisamos acompanhar elas, estar com elas junto nessa caminhada. E é isso que eu tinha para conversar com vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas crianças nesses tempos, cuidar delas, ser uma bênção para a vida delas. Muitas vezes elas têm os pais ausentes porque trabalham, como é o meu caso aqui em casa, mas eu de certa forma tenho buscado sabedoria, o discernimento em Deus para saber lidar com meu irmão, para cuidar dele, para estar perto dele, porque ele precisar, se demonstrar um apoio, sabe, incentivar ele nos planos, nos sonhos deles, por mais absurdo que sejam às vezes. Por exemplo, o meu irmão, quando ele fala que quer ser jogador de futebol, ele quer ser um grande músico, dá o apoio para ele, entende? Ele fala, nossa, que legal, mas também colocar um peso ali, sabe? Tá disposto a ajudar ele, apoiar ele. Seja você um apoio para a vida do seu irmão, dos seus filhos. E é isso, meus amigos. Eu quero terminar esse vídeo de hoje com um versículo aqui, que está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensine a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos instruir as nossas crianças, os nossos irmãos, os nossos filhos nesse caminho, sabe? Ensinar eles a terem o temor a Deus, a ter zelo, sabe? Pelo nosso Criador, a se apegar a Ele e não largar mais, de uma maneira que eles não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, como diz a palavra de Deus. E é isso, pessoal, vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus, que as nossas crianças possam ser o futuro da nossa geração com saúde, com a mentalidade saudável e doutrinada na palavra de Deus. E é isso, pessoal, viu? Que Deus abençoe aí você. Eu quero pedir que você deixe o seu like, que você divulgue com os seus amigos, para os seus familiares. Você que tem criança em casa, deixe o seu gostei aqui no vídeo. E nós estamos aí à disposição sempre para conversar mais sobre a palavra de Deus. E é isso, meus amigos. Grande abraço no coração, viu? Fiquem com Deus.